homem é mais do que definição de sexo. Ser homem é definição de caráter. A palavra de Deus nos diz que quando Davi estava deixando as suas últimas palavras, ele chamou Salomão e disse: eu vou pelo caminho dos meus pais. Esforça-te, pois, e sê homem. É preciso resgatar o papel social do homem. Na sociedade que nós estamos vivendo, este papel tem sido ofuscado, este papel tem sido embaçado por diversas filosofias, diversas falas desse sistema pós-mundano degenerado pelo pecado. E, infelizmente, alguns homens têm aceitado isto. Alguns homens têm se aproveitado dessa situação para não exercer o seu papel. Mas nós sabemos que a palavra de Deus tem uma determinação, uma prescrição para a nossa vida. Que nós sejamos cada vez mais homens com a mentalidade formada pelo Espírito Santo e com uma responsabilidade social voltada para a masculinidade conforme instituída por Deus. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva, nós estamos na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 6 de agosto de 2023. O título da nossa lição é A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Como você sabe, nesse terceiro trimestre de 2023, na lição de adultos, nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos tratando de diversas situações que essa mentalidade, essa ideologia progressista tem promovido para denegrir, para deturpar a sociedade. E nós vamos pensar hoje na masculinidade bíblica. Já há algum tempo eu tenho falado para homens e falado sobre a importância de entendermos o papel do homem, entendermos a masculinidade com foco bíblico. Eu afirmo que às vezes eu vejo alguns batendo no peito dizendo que é isso, aqui é cabra macho. E eu aprendi que essa expressão está errada, porque para começar, cabra é fêmea. Como é que o sujeito é cabra macho, entendeu? Então, na verdade, nós precisamos entender o que é ser homem. Precisamos defender esse papel, não abrir mão da nossa responsabilidade e buscar os princípios divinos para a nossa vida, a fim de que tenhamos uma sociedade forte, onde a masculinidade não seja vista como truculência, onde a masculinidade não seja vista como uma ignorância, como um papel violento. A masculinidade seja vista realmente como uma bênção de Deus para a família, para cada um de nós e para a sociedade como um todo. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 2, e o versículo 15, que nos diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja a proposta de Deus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e guardar. Aqui, no início do livro de Gênesis, a gente já vê aí que o homem tem um papel. Que papel é esse? Trabalho, a provisão. E o homem também tem o papel de guardar, de proteger. Isso é um papel masculino definido por Deus. Nós vamos entender essas coisas no cenário da lição de hoje. Verdade prática nos diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Perceba que virilidade não é só algo voltado para a vida sexual. Virilidade diz respeito à nossa atitude de solução de problemas, a atitude de nos levantar e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Isso é virilidade. Responsabilidade é entender que este é o meu papel e eu preciso realmente cumprir essa responsabilidade. E
liderança, é estar à frente. Não é uma liderança opressora, porque o líder não foi instituído por Deus para oprimir. A liderança foi instituída por Deus para estar à frente, para guiar, para conduzir, principalmente com o seu exemplo. Quando nós tratamos dessas coisas, nós entendemos, até cientificamente falando, que Deus dotou o homem e a mulher com características peculiares e que essas características iam ajudá-los, tanto o homem quanto a mulher, desenvolver os seus papéis sociais. Existem papéis sociais masculinos e papéis sociais femininos. E quando esses papéis são invertidos, quando uma das partes não cumpre o seu papel, nós vivemos, aliás, grandes problemas. Então, nós precisamos entender isso na prática e é a proposta da nossa aula de hoje. A palavra-chave é masculinidade. Masculinidade. Leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo de número 4, versículos 7 ao 12. Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12, que nos diz o seguinte: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E ele descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos. E da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Essa história do livro de Ruth é uma história magnífica. Eu sempre falo que, se não fosse a mão do Senhor sobre esta família, seria o livro mais trágico da Bíblia. Precisamos entender, entretanto, que ocorreu, sem dúvida nenhuma, uma tragédia familiar. Porém, Deus interveio na situação, ou Deus interviu para que a história fosse mudada. E o texto da leitura bíblica em classe aqui vai tratar do momento em que Ruth se encontra com Boaz e ele interessa-se por ela, pergunta para os seus servos e eles falam que Ruth era aquela moabita que tinha voltado de Moabe junto com Noemi. Então Boaz apaixona-se por Ruth, resolve casar com ela e se torna o remidor. Havia um parente mais próximo que era o remidor, mas ele vai lá, conversa com o parente mais próximo, faz um acordo com ele e acaba por remindo não só Ruth, mas Noemi e toda a sua casa. Então Elimeleque, Elimeleque era o marido de Noemi. Boaz fez isto, casou-se com Ruth e acabaram se tornando avós de Davi. Algumas mulheres que não eram judias entraram na linhagem de Jesus. 4 mulheres. Dentre elas, nós temos aqui a nossa querida Ruth, que o nome significa amiga, e a gente vai perceber que essa atitude de Boaz, o texto está aqui porque dentro da nossa lição de hoje, a gente vai perceber que essa atitude de Boaz demonstra
um referencial de masculinidade que é esperado de todos os homens. Uma coisa importante nós entendermos é por que é importante fixar as atenções na figura masculina e no papel social do homem. Eu quero falar isso assim, bem pertinho para você compreender essa questão. Então vamos lá. Por que é importante fixar as atenções na figura masculina e no papel social do homem? Há muito tempo estuda-se o relacionamento entre mãe e filhos. De um tempo para cá começou-se a estudar o relacionamento de pais com filhos. E a gente sabe que o sistema mundano atual tenta desassociar essa figura paterna, porque o relacionamento com o pai dá alguns referenciais muito sólidos para a criança, seja ela menina ou menino. Por exemplo, a imagem de Deus que nós temos está ligada à figura do pai. Quando o filho tem um bom relacionamento com o pai, ele vai ter facilidade de desenvolver também um bom relacionamento com o filho. O filho que tem um bom relacionamento com o pai, que recebe afeto, carinho, amor do pai, e o pai declara isso, é um filho que tem uma estabilidade emocional muito maior. Então, basta estudar um pouco dessas questões do comportamento humano que a gente vai perceber o valor e a relevância de um bom relacionamento com o pai. Que cada um de nós, como homens, sejamos homens, dando um referencial de masculinidade para a sociedade, e nós que temos filhos meninos, façamos com que eles compreendam a grandeza disso também, tá ok? Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O nosso comentarista vai falar sobre a masculinidade bíblica. No primeiro ponto da lição, ele vai falar sobre a masculinidade bíblica, e no primeiro parágrafo, ele trata sobre a criação divina do ser humano. E então o nosso comentarista vai deixar claro para a gente aqui, ó, como você sabe, está projetado aí na sua tela, ele vai deixar claro para a gente que essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados para cada um. Homem e mulher são diferentes, gente. São diferentes. Eu sempre brinco e falo que o dia que eu descobri que homem é igual mulher, eu largo a minha, porque deve ser muito difícil conviver com um homem. Então, homem e mulher são diferentes. Eles não são diferentes diante de Deus em relação ao ser humano que eles são. Mas eles têm papéis diferentes. E os papéis, eles são muito importantes porque eles nos dão completude. Deus criou o homem de um jeito e criou a mulher de outro. Deus criou o homem a partir do pó da terra e criou a mulher a partir da costela do homem. E Deus criou uma interdependência entre homem e mulher, a fim de que eles pudessem conviver em família e um completar o outro. A psicologia mostra isso hoje, são sensibilidades diferentes, visões de mundos diferentes. O homem, quando a gente fala casa, por exemplo, ele pensa em estrutura física, construção. A mulher, quando a gente fala casa, ela pensa em lar, aconchego, carinho, ela pensa num lugar onde as pessoas serão acolhidas. E nós precisamos tanto de estrutura, quanto de estrutura física, quanto de estrutura psicoemocional. Então, nós precisamos entender essa dinâmica e completarmos-nos uns aos outros. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, características da masculinidade. O nosso comentarista vai nos propor que, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. Primárias e essenciais são essas duas tarefas. Primeiro, cultivar, aliás, as duas tarefas são cultivar e guardar. No texto que nós lemos, nós tratamos sobre isso, na leitura bíblica em classe. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Cultivar e guardar. Ou seja, trabalhar, ser o provedor e ser também o protetor. Toda mulher, por mais forte que ela seja, por mais independente que ela seja, ela quer ter a certeza que ela tem ao lado dela um homem que pode prover e um homem também que vai protegê-la, que vai guardá-la. O nosso comentarista, ele continua aqui dizendo que ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Amor e cuidado. A Bíblia diz o seguinte, que o marido tem que tratar a sua mulher, amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela. Esta é a proposta. Esta é a proposta. A submissão que a mulher precisa ter em relação ao marido é, na verdade, uma resposta ao amor. É uma resposta ao amor. A mulher seja submissa ao esposo, como a igreja é submissa a Cristo. Por que nós nos submetemos a Cristo? Porque nós sabemos que Ele fez algo glorioso por nós, entregou a sua vida e nós nos submetemos como uma resposta ao amor. É submissão, gente. Não é subserviência, ok? Então, duas características masculinas nós encontramos aqui. Cultivar, que é trabalhar, e guardar. Provisão e proteção. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A liderança masculina. Deus colocou o homem como líder da casa. O homem como líder. E eu repito, Deus dotou o ser humano com as capacidades, dotou o homem com as capacidades psicoemocionais necessárias para isso. Olha o que o nosso escritor propõe. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja,
A liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício para a mulher. É simples, gente, é só nós olharmos para Cristo. É só nós olharmos para Cristo. Quando nós olhamos para o que Jesus fez pela igreja, esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela igreja, ele fez para fazer com que a igreja estivesse mais perto dele, promover a salvação. Quando nós pensamos em um sacrifício que o homem precisa fazer em relação à mulher, ele vai fazer esse sacrifício para manter a esposa mais perto, mais feliz, para manter um relacionamento mais saudável. Algumas pessoas acusam a Bíblia, né, aí do movimento feminista. Eu já disse em aulas anteriores aqui que eu ouvi uma feminista falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia é fundamentalista. Não tem nada disso. A Bíblia não é machista, a Bíblia é patriarcal. A Bíblia foi escrita no momento de uma sociedade patriarcal. A gente sabe que a mulher tem conquistado e conquistou já, na verdade, o seu papel na sociedade. A gente sabe disso. E isso é bom, isso é excelente. Por exemplo, o Ralph Smith, que eu já citei em aulas anteriores aqui, autor do livro Teologia do Antigo Testamento, quando ele fala sobre o dote na Bíblia, ele deixa claro que não é que com o dote o homem comprava o direito sobre a mulher. Não é nada disso. O dote valorizava a mulher. Quando um pai estabelecia um dote pela sua filha, é como se ele estivesse dizendo para o pretendente: olha, a minha filha é tão importante para mim, tão preciosa para mim, que para você tirá-la de dentro da minha casa para viver com ela, você tem que pagar por isso. Então o dote não era uma compra da autoridade sobre a mulher. O dote era, na verdade, um valor que era oferecido ao pai da moça. O dote tinha a ver com o pai da moça e não com a moça. Então, o dote estabelecido biblicamente no Antigo Testamento, ele valorizava a mulher, porque esta é realmente a vontade de Deus para todas as mulheres. Nós falamos na aula passada aqui sobre a grandeza, né? Foi na aula passada mesmo? Nós falamos sobre a grandeza, isso, foi na aula passada, sobre a grandiosidade que a mulher tem de gerar a luz. Deus está agindo diretamente no útero dela ali, então Deus sempre valorizou a mulher. Segundo ponto da nossa lição, trata sobre a erosão da masculinidade. Primeiro parágrafo, apologia à homossexualidade. Nós tratamos disso aqui com muita tranquilidade aqui na Academia de Pregadores, porque em outros trimestres nós já tratamos sobre as questões da homossexualidade, já deixamos claro que isso vai de encontro à nossa fé, não é o que nós cremos, já deixamos claro que a própria Constituição Federal nos dá o livre direito de manifestar a nossa fé, já deixamos claro o nosso respeito pelas pessoas que fazem a opção pela relação sexual homossexual, pelas relações homossexuais como um todo, tem o nosso respeito, mas nós realmente não concordamos. A Bíblia, que é a nossa regra de fé, ela diz totalmente o contrário. O que nós precisamos entender é que, para defendermos aquilo que gostamos e que são as nossas escolhas, nós não precisamos destruir estruturas que já estão prontas, que já foram construídas. Então, quem quer optar pela relação homossexual não pode tentar destruir a relação heterossexual, gente. O respeito é uma via de mão dupla. Quem opta pela relação homossexual quer ser respeitado, então respeite a gente que opta também pela relação heterossexual. Então, vamos lá. Há uma apologia no mundo hoje à homossexualidade. Parece assim, para a gente ser moderno, para a gente ter um pensamento evoluído, para a gente ter um pensamento globalizado, a gente precisa concordar com isso. Não. Cada um de nós faz as suas escolhas, sem forçar a barra. O nosso comentarista, nesse primeiro parágrafo, ao tratar da apologia à homossexualidade, pastor Douglas Gonçalves vai dizer que esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Não é verdade.
Não é verdade? Olha aí na sua tela. O ser humano não nasce sexualmente neutro. É claro que não. Ele nasce com a sexualidade definida. Ah, mas eu não gostaria. Existem coisas que nós não escolhemos na vida. A gente não escolhe a família que a gente nasce, a gente não escolhe o nome que a gente recebe, a gente não escolhe. É claro que hoje trocar o nome está fácil, né? A gente não escolhe algumas coisas. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que existem diversas situações que podem levar a pessoa a atividades homossexuais. Como terapeuta, como psicanalista, a gente trata disso, não é? Mas nós precisamos compreender também que é preciso esclarecer, é preciso conduzir as pessoas dentro desta visão de que a vontade de Deus para mim é que eu seja homem. Pronto, eu nasci homem, nasci com sexo masculino. Então, ser homem vai ser um aprendizado durante a nossa vida. A vontade de Deus para as mulheres, para as meninas, é que elas sejam mulheres. E isso é um aprendizado também ao longo da vida. Na aula da semana que vem, nós vamos tratar da questão, da questão feminina, não feminista. Claro que vamos tratar de feminismo também, mas vamos tratar da questão feminina. E é tranquilo, gente. Ó, Deus me fez nascer homem, sexo masculino. Então, eu vou entender isso e vou buscar exercer aquilo que Deus me chamou para ser. A vida é simples. Simples. Simples assim. Segundo parágrafo do segundo ponto, a responsabilidade negligenciada. Dentro dessa ideia da erosão da masculinidade, existe uma negligência da responsabilidade social do homem. Eu, quando falo para casais, eu ensino o seguinte: quando o homem deixa de exercer o seu papel, a mulher não pode ir lá e exercer o papel dele por ele. Ela tem que conversar com ele, conduzi-lo para que ele exerça o seu papel. Quando a mulher deixa de exercer o seu papel, o homem não pode simplesmente ir lá e exercer o papel dela. É preciso haver um diálogo nessa relação para que ela seja conduzida ao exercício do seu papel. Porque se uma começa a exercer o papel do outro, automaticamente o outro vai entender que não precisa exercer o seu papel e negligencia a sua responsabilidade. Então, dentro disso é o que nós vamos pensar esse segundo ponto. Olha aí, ó, na sua tela, a responsabilidade negligenciada. Nosso comentarista, nosso escritor, diz que a identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Repito aqui o que eu disse no início da nossa aula, quando Davi chamou Salomão e disse, eu vou pelo caminho dos meus pais, esforça-te, pois, e sê homem. Davi estava dizendo, seja homem, seja decidido para resolver as coisas, tenha capacidade de prover e proteger para a sua família. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, não vacile, não seja inconsequente, pense nas consequências das suas atitudes. Não permita que as suas consequências caiam sobre a sua família e tragam grandes problemas. Então, essa responsabilidade masculina tem sido negligenciada. Tem sido. E as coisas, nos aspectos mais simples, parece bobagem, não é? A gente falar aqui de algumas coisas que hoje parece quadradice da geração passada. Mas, meus queridos, teve um dia desse que uma filha minha chegou e falou comigo que tinha um rapaz que estava conversando e eles queriam sair. E ela gostando do rapaz também. Eu falei com ela, minha filha, então faz o seguinte, fala para ele me ligar e pedir para sair com você. Você é a princesa, você precisa ser conquistada. Ele é que tem que correr atrás de você, ele tem que te conquistar. Gente, isso faz parte... Ah, isso é idiotice. Tá, pode ser idiotice para alguns, mas eticamente falando, é assim que as coisas têm que acontecer. Aí depois a mulher não é valorizada, ela quer ser valorizada, não se sente valorizada e ela não sabe por quê. É porque está ocorrendo uma inversão de papel e uma negligenciação das responsabilidades. Terceiro parágrafo deste segundo ponto vai tratar sobre a crise de liderança. Já falei sobre isso aqui. Quando
nós encontramos essa tentativa de dissuadir da mentalidade social esse papel da masculinidade, esse papel do homem, né, que é voltado para a masculinidade, nós vivemos uma crise em todas as áreas. Veja só, o nosso escritor coloca aqui, a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer a liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Ah, mas é só o homem que exerce um papel de liderança? Não, mulheres também exercem, mas Deus dotou o homem para exercer este papel de liderança. Assim como Deus não dotou o homem para exercer o papel da maternidade. Deus dotou o homem para exercer o papel da paternidade, mas da maternidade, Deus dotou a mulher para exercer. O homem é o líder, é ele que vai à frente. Gente, desde que o mundo é mundo, são os homens que lideram o exército. Ah, mas tem uma história aí de Joana d'Arc, ok, mas é uma história, em bilhões de histórias. É o homem que lidera o exército, é o homem que defende o território, é o homem que está sempre fazendo isso, é o homem que faz isso. Nós estamos urgentemente, dentro desse terceiro parágrafo aqui do segundo ponto, precisando de referenciais masculinos. Referenciais masculinos que façam com que a sociedade tenha uma liderança, tenham referenciais de Deus, de homem, referenciais que realmente compreendam o que é ser homem de verdade. Terceiro ponto da nossa lição, aí na sua tela, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Vamos entender o que Boaz nos ensina aqui sobre masculinidade. Primeiro parágrafo, modelo de generosidade. O escritor nos diz que, ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou-a com generosidade. Ele foi generoso. O que é ser generoso? É ter o seu coração voltado para atender pessoas que estão necessitando de algo. Continuando aí, ó, na sua tela, ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Então perceba que Boaz tem uma atitude. Veja só, eu fiz questão de anotar aqui que ser homem é ter sensibilidade à dor do outro. É claro que eu brinco que a gente não pode ser sensível demais na conta. Um dia aconteceu um fato comigo, que eu ajudei uma senhora no aeroporto, ajudei ela a desembarcar umas malas, enfim, embarcar no ônibus, tirar do ônibus, que estava mudando de terminal em Guarulhos, né, em São Paulo, eu estava chegando de uma viagem internacional. Aí a senhora falou comigo assim, ai, você é muito sensível. Eu falei com ela, sensível não. Aliás, eu não falei sensível, não. Eu falei... Ai, não foi de não, o termo veio à mente, é que agora eu esqueci. É gentileza. Ela falou assim, ah, você é muito sensível. Eu falei, gentileza. Gentileza. Que é bom, que é boa e cabe em qualquer lugar. Falei com ela, sensível demais não. Mas nós precisamos ter sensibilidade à dor do outro. Perceba que Boaz tem sensibilidade. Ele olha para Ruth, ele entende o que ela precisava, ele protege, alimenta e dá ordem aos seus funcionários para protegê-la. Segundo parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. Modelo de responsabilidade. Boaz foi um modelo de responsabilidade. Olha aí o que o nosso escritor diz. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ele sabia que era de um parente mais próximo que ele, mas ele agiu de forma responsável. Ele foi a este parente mais próximo, ele fez um pacto com ele, a leitura bíblica em classe nos mostra isso aí, e então aquele parente mais próximo não queria ser o remidor, ele deveria ser o remidor, mas já que havia alguém interessado, ele abriu mão disso, conversaram diante dos anciãos, que julgavam as causas, fizeram um pacto e Boaz exerceu a sua responsabilidade, não só com Ruth, mas com Noemi,
com tudo que pertencia a Elimeleque e a Malom. Ele foi extremamente responsável. Queridos, na nossa conclusão, o nosso comentarista nos colocou que, o nosso escritor nos disse que a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Então, a sociedade, a igreja, a família espera que nós exerçamos o papel que Deus nos chamou para exercer. A nossa missão é ser homens. Vamos ser homens, gente? Vamos ser homens? Os homens estão me ouvindo aí, ó. Vamos ser homens de verdade? Vamos cumprir o nosso papel? Vamos aprender a ser homem cada dia? Esforça-te, pois, e ser homem. Deus te abençoe. E até semana que vem, em nome de Jesus.